Well, good morning. Bem, bom dia. How are you guys this morning? Como é que vocês estão, pessoal, nessa manhã? It's been such a pleasure being here. Tem sido um prazer tão grande estar aqui. You guys are just awesome. Vocês são maravilhosos. Yes, thank you for all the honor that we have received. It was just overwhelming. Muito obrigado por todas as honrarias que nós temos recebido. Tem sido maravilhoso. Estamos impressionados. And so, as always, I like to make a confession over my day. Então, como sempre, eu gosto de fazer uma confissão sobre o meu dia. And so I say, this is the day that the Lord has made. E eu digo, este é o dia que o Senhor fez. I choose to rejoice and be glad in it. Eu escolho me alegrar e me regozijar nele. So you say that in your language. E você então diga isso no seu próprio idioma agora. Este é o dia que o Senhor fez. Eu escolho me alegrar e regozijar nele. Hallelujah. Aleluia. You see, one of the reasons I do that every morning is because I'm not a morning person. Sabe, uma das razões pela qual eu faço isso toda manhã é porque eu não sou uma pessoa da manhã. So I have to speak positive words into my life in the morning. Então eu preciso falar palavras positivas na minha vida pela manhã. Just as in this morning and when I woke up. Assim como hoje logo cedo quando eu acordei. And I really wanted to say it's really morning. E eu realmente queria dizer, rapaz, está tão cedo. But instead I said. Mas ao invés disso eu disse. This is the day that the Lord has made. Este é o dia que o Senhor fez. And I choose to rejoice and be glad in it. E eu escolho me alegrar nele. Hallelujah. Aleluia. And so that goes right along on what I want to talk about this morning. E isso vai bem em linha com aquilo que eu quero falar com você nessa manhã. What are you focusing on? Em que é que você está focando? You know, in the days that we are living, we are surrounded with negative things. Sabe, nos dias em que estamos vivendo, nós estamos arrodeados de coisas negativas. Negative circumstances. Circunstâncias negativas. Negative news. Notícias negativas. I don't know about you, but in the United States, it seems that if it's not negative, it's not news. Eu não sei quanto a você, mas lá nos Estados Unidos, se a notícia não for negativa, não é notícia. And you know, the thing that I still hear the words ringing in my ears from my father-in-law. E a coisa que eu mais ouço nos meus ouvidos vindo do meu sogro. When we were faced with difficult situations, quando nós encarávamos situações difíceis, and we would go to him for advice, e nós íamos até ele para conselhos. There are two things that he always said. Existiam duas coisas que ele sempre dizia. Number one, what does the word say? Número ele dizia o que a palavra diz. And number two, focus on the positive. E número dois, ele dizia, fique focado no positivo. He would always say, always use positive words. Ele dizia, sempre use palavras positivas. Because what you say is what you get. Porque aquilo que você diz é o que você vai receber. Hallelujah. Aleluia. And so, you know, there are, I say, two different kinds of people in the world. Então, eu gosto de dizer que nós temos dois tipos de pessoas no mundo. There are those that we call pessimists. Existem aqueles que a gente chama de pessimistas. And there are those that we call optimists. E aqueles que são otimistas. You know, a pessimist person always sees all the difficulty, all the trouble. Sabe, uma pessoa pessimista vai sempre ver as dificuldades, vai sempre ver o problema. And you know, one that is an optimist, they don't see a glass half empty, they see it half full. E uma pessoa que é otimista, ela não vê o copo pela metade meio vazio, ela vê meio cheio.
My dad tells a story of a man in the community that always found something good about everybody. Meu pai falava uma história sobre alguém na comunidade que sempre falava algo dele. And so there was a man in the community. He was a horrible person. No one liked him, and he passed away. E havia um homem na comunidade, um homem horrível, ninguém gostava dele e ele faleceu. And so they were having a service to honor this man. E eles estavam então fazendo ali o funeral para honrar aquele homem. And so everybody was looking to see what this man that always said something good about everybody, what he was going to say about this man. E todos estavam perguntando o que é que as pessoas vão dizer especificamente desse homem, o que é que tem alguma coisa de boa para falar dele. And so as this man was looking in the man's casket that was a very bad man. E enquanto aquele homem estava lá em pé olhando para o caixão daquele homem que era horrível, que havia falecido. These are the words that man that man said that was always saying something good. Essas eram as palavras que aquele homem disse, aquele na comunidade que sempre tinha algo bom a dizer sobre alguém. He said, well, he did have pretty teeth. Aí ele falou, bem, ele tinha dentes muito lindos. So he found something good to say about that Então ele man. encontrou alguma coisa boa para falar sobre aquele homem. You know, I love to read after the Apostle Paul. Sabe, eu gosto muito de ler as epístolas do apóstolo Paulo. You know, he had many difficult circumstances, Philippians. Ele teve muitas circunstâncias difíceis. And through all of the difficult circumstances that he always had positive words to say. Por todas as circunstâncias difíceis que ele viveu, ele sempre tinha palavras positivas para dizer. Several years ago, we were able to go to the city of Philippi. Alguns anos atrás, nós fomos até a cidade de Filipina. And the thing that I wanted to see there was where Paul was in prison. E a coisa que eu realmente queria ver ali era onde Paulo estava preso. And that he was writing a letter to the Philippian church. E de onde é que ele estava escrevendo aquela carta para os filipenses? Because I had read Philippians 4, chapter 4 many, many times. Porque eu já tinha lido Filipenses capítulo 4 por muitas vezes. And when I saw where he was in prison, E quando eu vi onde ele estava, onde ele esteve preso, and in verse 4, he was saying, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. e no versículo 4 ali do capítulo 4, quando ele diz alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. And I was thinking, oh, if we were in that prison, we would have probably written to the Philippian church. Eu estava pensando, se nós estivéssemos naquela prisão, nós estaríamos escrevendo para a igreja em Filipo. Grumble in the Lord always. And again, I say grumble. Reclame para o Senhor sempre, e outra vez vos digo, reclamem. But instead, Paul wrote, rejoice in the Lord. Mas ao invés disso, Paulo disse, alegrai-vos no Senhor. Regardless of the situation that he was in, Independente da situação na qual ele estava. he always said, I'm not just a conqueror, I am more than a conqueror. Ele não só dizia eu sou vencedor, ele dizia eu sou mais do que vencedor. And so I think that it's so important that we do as Paul did when he talked about in verse 8. É tão importante a gente fazer o que Paulo fez quando ele diz aqui no versículo 8 of chapter 4. do capítulo 4. He said, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of a good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.
Hallelujah. Aleluia. So we need to think on good thoughts. Então nós precisamos pensar pensamentos bons. You know, I have naturally always been a very positive person. Eu, naturalmente falando, sempre fui uma pessoa otimista. Looking on the positive side. Sempre olhando o lado positivo das coisas. However, even if you are a positive person, sometimes the enemy will try his best to keep you thinking negative. Mas mesmo você sendo uma pessoa otimista, o diabo vai tentar trazer coisas para você, para que você passe a ver as coisas de forma negativa. It's so important of our attitudes because you see our attitudes really affect our life. É tão importante nós checarmos a nossa atitude, porque a nossa atitude afeta a nossa vida. Over in Romans 8:28 it says, and we know that all things work together for good. Nós sabemos lá em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem. To them that love God. O bem daqueles que amam a Deus. And so it says all things work together for good. Ele diz todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem. Does everything that occur in our life, is it good? Agora, tudo que ocorre na nossa vida é bom? No, not always. Não, nem sempre. But the Lord said that He will work out those things, regardless of what they are, for your good. Mas o Senhor diz que Ele vai operar essas coisas juntamente para que elas sejam bem para nós. If we will just trust Him. Se simplesmente confiarmos nele. I know many times when people will come to me in difficult situations. Sabe, muitas vezes pessoas chegam até mim com situações difíceis. And I will quote this scripture to them. E eu cito esse versículo para elas. And I will say to them. E eu digo para elas. Okay, this is not a good situation. We do recognize the fact. Ok, nós reconhecemos o fato de que essa aqui não é uma boa situação. But God said He would work it out for our good. Mas Deus diz que Ele vai cooperar para o nosso bem. So I said, okay, what good can come out of this? E eu digo, ok, qual o bem que pode sair disso? And many times I say to them, this situation that you're going through, you can help someone else. E muitas vezes eu falo para elas, essa situação que você está passando, você vai poder ajudar outras pessoas. Why can you help someone else? Por que você não pode ajudar uma outra pessoa? Because when you have gone through a situation, sabe, quando você passa por uma situação, others that are going through that same situation, outros que estão também passando por uma situação semelhante, can identify with you because they know you've gotten through it. Podem se identificar com você porque elas sabem, você conseguiu vencer aquilo. Hallelujah. Aleluia. You know, right after my father-in-law passed away. Sabe, logo depois que meu sogro partiu para estar com o Senhor, in December, after he passed away in September. No mês de dezembro, ele partiu no mês de setembro. It was Christmas time. Foi o tempo de Natal. And that's always a hard time when you have recently lost a loved one. E o tempo do Natal é sempre muito difícil quando você acabou de perder um ente querido. And so we got a phone call that one of our church members, their mother was in the hospital and was about to pass away. E nós recebemos uma ligação que um membro da nossa igreja, da nossa igreja associada, a mãe dessa pessoa estava passando mal e estava quase falecendo. And so we needed to go to the hospital to see the family. E nós precisávamos ir para o hospital e visitar a família. And we had to go right back to the same hospital, to the same floor where my father-in-law had passed away. E nós tínhamos que ir no mesmo hospital e no mesmo andar que o meu sogro faleceu. It was very difficult for us. Foi muito difícil aquilo para nós. To go back to that place during the holidays. Voltar para aquele lugar durante o tempo do Natal.
So we walked into the room where the mother was. Então nós entramos ali no quarto onde a mãe daquela pessoa estava. And I'm thinking, God, how can I minister to this family? E eu estou pensando, Deus, como é que eu posso ministrar para essa família? But you know, I didn't have to say one word. Mas sabe, eu não precisei falar uma só palavra. Because when I walked in, the daughter grabbed me, Porque no momento que eu entrei no quarto, a filha me abraçou. hugged me, and she said this. E ela disse isso. You know how I feel. Você sabe como eu estou me sentindo. And so I brought much comfort to her because she knew that I knew what she was going E through. eu com isso trouxe muito consolo para ela, porque ela sabia o que ela sabia que eu sabia o que ela estava passando. So know when God has brought you through difficult situations, Então saiba, quando você passar por situações difíceis, you can help others going through those same things. Deus pode usar você a ajudar outras pessoas a superarem a mesma coisa. Hallelujah. Aleluia. So let's look at the word focus. Vamos olhar aqui a palavra focar. The definition of focus. A palavra ou a definição da palavra foco. It is a point of concentration toward a central objective. É um ponto de concentração com relação a um objeto. Like I said, the world has programmed us to look at the negatives. Como eu disse, o mundo está tentando fazer com que nós olhemos o negativo. And when you look at the negative situations, it is very difficult for you to be victorious in your E quando life. você olha as coisas negativas, fica muito difícil você viver uma vida vitoriosa. Even in natural things. Até mesmo em coisas naturais. Do they play golf here? Do they know? Yes, they would understand. Okay. Yeah. I know many years ago I was endeavoring to find something that my husband and I could participate in together. Alguns anos atrás eu estava buscando alguma atividade que eu e meu marido pudéssemos fazer juntos. He's a very athletic person. Ele é uma pessoa muito atlética. I'm not. E eu não sou. And I knew that if we were going to do something together, it had to be athletics. Eu sabia que se tínhamos que fazer algo juntos, tinha que ser alguma coisa envolvido com esporte. When a ball comes toward me, I close my eyes and try to catch it. E quando uma bola vem até mim, eu fecho o olho e tento pegá-la. That doesn't work. Mas isso não funciona. So I'm thinking, God, what can I do? E eu pensei, Deus, o que eu posso fazer? Because we have to be flexible in life. Porque nós temos que ser flexíveis na vida. So I decided that I would choose the sport that my husband is the worst at. E eu decidi que eu iria escolher o esporte que o meu marido é muito ruim, não sabe fazer. And that was golf. E isso era o golfe. And I decided the ball goes this way instead of this way. E aí eu também vi que a bola vai daqui para lá e ela não vem de lá para cá. So I thought maybe I can do this. E aí eu pensei, talvez eu consiga fazer isso. But when I started, people would try to help me to accomplish that. E quando eu comecei, pessoas estavam tentando me ajudar a conseguir jogar. And they would correct me on what I was doing wrong. E eles me corrigiam naquilo que eu estava fazendo de errado. Saying really negative words to me. E falando palavras bem negativas para mim. So much that I just wanted to quit. E tanto que eu pensei até em desistir. Because they would say, oh, you're not making the right moves. Elas falavam, não, você não está fazendo o movimento certo. You got to bend your legs like this. Você tem que agachar o joelho um pouquinho You've got to assim. swing like E você this. tem que dar uma virada assim. And I couldn't do it. E eu não conseguia fazer. The way they were saying it. Da forma como elas estavam dizendo. And I was just crying one day and I said, honey, I can't do E eu this. estava chorando um dia, eu falei, querido, eu não consigo fazer isso. When all
of a sudden he said, I know a teacher that will help you. E ele disse, de repente, eu conheço um técnico que vai te ajudar. I said, but they always tell me what I'm doing wrong. E eu disse, mas eles estão sempre me dizendo o que eu estou fazendo de errado. He said, this person is different. Ele disse, esse técnico, esse professor é diferente. So I went to him. Então eu fui até ele. He actually happened to be a Rhema grad. E ele era um graduado do Rema. So he said, let me see you hit the ball. E aí ele disse, deixa eu ver como é que você bate na bola. And so I did. E aí eu fiz o que sei. And of course it didn't go very far. E claro que aquilo não foi And muito it probably longe. wasn't the right form. E não era a forma correta de bater na bola. But instead of criticizing me, Mas ao invés de me criticar, he said, that's good, let's try again. ele disse, isso está muito bom, vamos tentar de novo? Now I knew it wasn't good, Agora eu sabia que não estava nada bom. but that encouraging word helped me to try again. Mas aquela palavra de encorajamento me ajudou a tentar de novo. And every time he would say, that's good, E try toda again. vez ele dizia, tá bom, tenta de novo. Until finally, after several lessons, my confidence had built up. Até que finalmente, depois de algumas aulas, a minha confiança já estava para I was cima. getting pretty good. Eu estava ficando muito boa. In fact, sometimes better than my husband. Na verdade, às vezes até melhor que meu marido. Yes. Sim. And ladies, you don't ever beat your husband. E mulheres, você In a game. nunca quer ganhar do marido num jogo. But it's so important to concentrate on the positive. Mas é tão importante concentrar nas coisas positivas. What are we to focus on? Em que é que nós estamos focados? I want to look at Colossians 3:1. Eu quero olhar em Colossenses 3:1. I'm reading this actually in the NIV version. Eu vou ler da versão NVI. It says, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Versículo 1. Portanto, vocês ressuscitaram com Cristo. Buscai, pois, as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Verse 2, set your mind on things above, not on earthly things. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. And so, we should, number one, most important of all, focus on the Lord, not on the things of this earth. Primeiramente, acima de qualquer coisa, precisamos estar focados nas coisas de cima e não nas coisas terrenas dessa vida. It's so important to develop a relationship, a close relationship with the Heavenly Father. É tão importante desenvolver um relacionamento íntimo com o Pai. As I told you before, I've been in church all my life. Como eu já te disse antes, eu passei a minha vida inteira na igreja. And the scripture that my parents always taught me E o versículo que os meus pais sempre me ensinaram was Matthew 6:33. foi Mateus 6:33. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. and then all of these other things will be added unto E you. todas essas coisas vos serão acrescentadas. So it's so very, very important to focus on the Lord. Então é muito, muito importante ficar focado no Senhor. We should delight in Him. Nós devemos nos deleitar nele. We should meditate on Him constantly. Nós devemos meditar nele constantemente. He wants to lead us, guide us, direct us Ele quer nos guiar, nos direcionar all the days of our life. todos os dias da nossa vida. And not only must we set our heart on Him, but our mind also needs to agree. Não apenas colocarmos o nosso coração nele, mas também a nossa mente. A nossa mente precisa concordar. You see, your heart and your mind have to be moving in the same direction. Sabe, o seu coração e a sua mente precisam estar se movimentando na mesma direção.
If your head doesn't want the same thing that your heart does, you'll have a difficult time staying Se a focused. sua cabeça não quer a mesma coisa que o seu coração quer, você vai ter dificuldades em ficar focado. Because you see, the enemy can only speak to your mind, to your head. Sabe, porque o inimigo ele só consegue falar para a sua cabeça, na sua mente. So it's very, very important not to listen to him. Então é muito, muito importante não dar ouvidos a ele. When negative thoughts come, you know that it's from the devil. Quando pensamentos negativos vêm, você sabe, é o diabo. And this is the time that what I call you need to become very stubborn. E é esse o momento que você precisa daquilo que eu chamo de ficar teimoso. Sometimes we think of stubbornness as a negative thing. Às vezes nós achamos que a teimosia é uma coisa negativa. My dad said I was a very stubborn child. Meu pai dizia que eu era uma criança muito teimosa. And some of my grandkids got that same trait. E alguns dos meus netos têm esses mesmos traços. In fact, my youngest grandson, who is now 19, Na verdade, o meu neto mais novo, que agora tem 19 anos, he was about 4 at the time. ele tinha cerca de 4 anos na época. His mother was very irritated with him. A mãe dele estava bem irritada com ele. And she said to him, Wesley, you are so stubborn. Ela disse, Wesley, você é tão teimoso. And he said, Mommy, what does stubborn mean? E ele disse, mamãe, o que teimoso significa? And she said, when you make up your mind about something, nothing or no one can change it. Ela disse, quando você decide em fazer alguma coisa, nada e ninguém te faz o contrário. And he looked up at her and he said, oh, yes, Mama, I got a lot of stubborn. Então ele se levantou e falou, sim, mamãe, eu tenho muita teimosia mesmo. Well, it's okay if you have a lot of stubborn against the enemy. Bem, tá tudo bem se você tiver muita teimosia contra o inimigo. Don't listen to him. Não ouça a ele. When he comes to you with negative thoughts, Quando ele vier para você com pensamentos negativos, speak the word of God. fale a palavra de Deus. Hallelujah. Aleluia. Now, so focus on the Lord, not on this world. Então, agora, foque ou fique focalizado no Senhor e não nas circunstâncias. Number 2, focus on following God's plan for your life. Número 2, tenha foco no plano de Deus para a sua vida. One of my favorite scriptures is in Jeremiah 29:11. Um dos meus versículos favoritos está em Jeremias 29:11. I like this in the New Living Translation. Eu gosto dessa versão na versão viva. Because Jeremiah 29:11 says this, for I know the plans I have for you, says the Lord. Jeremias 29:11 diz, porque eu sei dos planos que eu tenho para ti, diz o Senhor. They are plans for good and not for disaster. Eles são planos para o bem e não para o desastre. To give you a future and a hope. Para te dar um futuro e uma esperança. It's so very important to follow the plan that God has for you. Então é tão importante de seguir o plano que Deus tem para você. However, you may be like I was years ago. Contudo, você pode talvez ser como eu era alguns anos atrás. I always wanted to do God's will. Sabe, eu sempre quis fazer a vontade de Deus. But I never thought that he would ask me to do things that I didn't want to do. Mas eu nunca pensei que Deus me pediria para fazer coisas que eu não queria fazer. I thought as long as I loved him and wanted to work for him, that I could just do what I wanted to do for him. Eu pensava que enquanto eu amava ele, queria obedecê-lo, que eu podia fazer o que eu quisesse. But you know what? That's not the way it is. Mas sabe de uma coisa? Não é assim que acontece.
Sometimes our natural desires are so strong that we mistake them for God's plan. Às vezes os nossos desejos naturais são tão fortes que nós queremos assumir ou pegar esses planos ao invés dos planos de Deus. So we must submit to Him. Então nós precisamos nos submeter a Ele. You know, when Jesus came down to this earth, Sabe, quando Jesus veio aqui nesta terra, He was to do the will of the Father. Ele veio para fazer a vontade do Pai. But when it was time for Him to do that, to die on the Mas cross, quando foi o momento dele fazer isso, de morrer na cruz, it was a very difficult thing for Him. foi um tempo muito difícil para ele. So if it was a very difficult thing for Jesus, it's going to be a very difficult thing for Então, us. se foi uma coisa muito difícil para ele, vai ser certamente muito difícil para nós. Because Jesus said to the Father at the Garden of Gethsemane, Porque Jesus disse para o Pai ali no jardim de if Getsemane: it be possible, let this cup pass from se me. possível que este cálice passe de mim. And He said, but nevertheless, not my will, but thy will be done. Ele disse: contudo, não a minha vontade, a tua vontade seja feita. Know that God has plans for you. Saiba que Deus tem planos para você. Over in Jeremiah 1:5, and I won't go there, but you know, God said, and He was talking about Jeremiah, but I believe that God is no respecter of persons. Sabe, em Jeremias 1:5, que a gente não vai abrir lá, Deus estava falando para Jeremias. E sabe de uma coisa? Deus, Ele não faz acepção de pessoas. And so, if He said this about Jeremiah, I believe that He would say this about us. Então, se Ele disse aquilo para Jeremias, eu creio que Ele fala isso para conosco. And I'm just going to say this in my language. E eu vou simplesmente dizer isso no meu idioma. God said, I like this, before I shaped you in the womb, I knew all about you. Deus disse para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Do you realize that God knew all about you before you were ever born? Você reconhece que Deus sabia tudo a seu respeito antes mesmo de você nascer? And He had plans for you E before Ele you were even created. tinha planos para você antes mesmo de você ter sido criado. And I believe that He planted in you everything that you needed to follow His plan. E eu acredito que Ele plantou em você tudo o que você precisa para cumprir o plano dele. So, we must follow His plan, not our plan. Então nós precisamos seguir o plano dele, não o nosso. Number 3. Número 3. We must focus on God's delivering power, not on circumstances. Nós precisamos ficar focados no poder libertador de Deus e não nas circunstâncias. You know, I love roses because they smell so good. Sabe, eu amo rosas porque elas têm um cheiro maravilhoso. But even though they're beautiful and they smell good, Mas mesmo elas sendo tão lindas e tendo um cheiro tão agradável, they have thorns that can hurt you. elas têm espinhos que podem te machucar. Well, we say life is not a bed of roses. E nós dizemos: a vida não é uma cama de rosas. There will be thorns there, challenges there. A vida é um mar de rosas, mas vai haver espinhos lá. Even when you're following God's plan, the enemy will do everything that he can to distract E you. mesmo você fazendo o plano de Deus, a vontade de Deus, o inimigo vai fazer tudo para te distrair. And he'll try to discourage you. E ele vai tentar te desencorajar. I want to look over, I love some of the people in the Old Testament. Eu amo as pessoas do Velho Testamento. And I want to look at Daniel. E eu quero dar uma olhada em Daniel. It's in Daniel 6. Daniel 6. You know, Daniel excelled in everything that he did. Sabe, Daniel, ele foi excelente em tudo que ele fez. And the king was very pleased with him. E o rei estava muito feliz com ele. And you know what?
There were others that I'm just going to kind of summarize this. There were others, they were jealous of Daniel. E sabe de uma coisa, eu vou aqui tentar resumir. Tinha pessoas que eram invejosas de Daniel. And so they were finding a way to get rid of him. Então estavam tentando achar uma forma de se livrar dele. And so they had the king to make a decree. Então eles fizeram com que o rei tomasse ou se posicionasse e fizesse um decreto. And so in verse 8 of chapter 6, they said this: "Now, O king, establish the decree and sign the writing that it be not changed according to the law of the Medes and Persians, which altereth that." Wait, let me see. Consulted. Here, I'm sorry, let's go to verse 7 first. "All the presidents of the kingdom, of the governors and the princes, the counselors and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions." Daniel capítulo 6, versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandato, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer alguma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Now the king was unaware that Daniel prayed to his God every day. E o rei não sabia que Daniel orava ao seu Deus 3 vezes ao dia. So when Daniel heard this, do you think that he said, "Oh, I'm not going to pray to my God for 30 days"? Então, você acha que Daniel, quando ouviu isso, disse: "Ai, eu vou deixar de orar ao meu Deus e vou ficar sem orar por 30 dias"? No, this is what he did. Não, foi isso aqui que ele fez. Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house. His windows were being opened in his chamber toward Jerusalem. He knelt upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God. Versículo 10, Daniel, pois, quando soube do decreto, que o decreto estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Now, if it had been us, we probably would have closed our windows. Bem, se fosse algum de nós, talvez a gente iria lá e fechava a cortina. And prayed silently. E iria orar bem em silêncio. But no, I can just imagine Daniel just praying as loud as he always Não, did. eu posso só imaginar Daniel orando o mais alto que ele podia. Hallelujah, because he was not focusing on the den of lions. Aleluia, porque ele não estava focado na cova dos leões. He was focusing on the delivering power of his Ele God. estava focado no poder do livramento do seu Deus. Yes, he knew that whatever happened, he would be delivered. Ele sabia que o que quer que acontecesse, ele seria livrado. And now I'm going to imagine some things. E agora eu vou imaginar algumas coisas. I just can imagine Daniel in that lion's den that Eu night. posso imaginar Daniel dentro daquela cova dos leões naquela noite. And maybe he got cold. E talvez ele tenha ficado com frio. And he looked over at old Leo the lion. E ele olhou ali talvez para o leão. And he said, "Leo, keep me warm." E ele deve ter falado, Leo, o leão, né? Chamou o nome pelo nomezinho. Vem aqui, me aqueça. And he looked over at Lady Leon. E aí ele olhou para a leoa. And he said, "I need a pillow." Eu preciso aqui de um travesseiro. So come be my pillow. Venha para cá e seja meu travesseiro. Now I know the word doesn't say that. Agora eu sei que a palavra não diz But nada I'm just disso. using my imagination. Mas eu só estou usando a minha imaginação. But that night, the lions did not touch him. Mas naquela noite os leões não o tocaram. And of course, you know, the king didn't sleep all night. E sabe, você conhece a história? O rei não dormiu a noite toda. And so the king came and said, "Daniel." E aí o rei chegou no outro dia e disse, Are you
Daniel, are you okay? Daniel, você está bem? And Daniel said, yes, King, I am okay. E Daniel disse ao rei, sim, ó rei, eu estou bem. And so in verse, let me see where this is. Verse 22, he said, my God has sent his angel and hath shut the lion's mouth that they have not hurt me. Versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum. And so what did the king do? Então o que é que o rei fez? He threw those that had criticized Daniel Ele jogou aqueles que criticaram a in the Daniel lion's den, na cova dos leões and immediately e imediatamente they died. eles morreram. So we must focus on the delivering power of Então God. nós precisamos ficar focados no poder libertador, livrador de Deus. Not on the circumstances. Não nas circunstâncias. God will deliver you Deus vai te livrar if you will just trust Him. se você simplesmente confiar nele. Number 4, focus on praising God Número 4, focalize em louvar a Deus, instead of grumbling. ao invés de reclamar. The story of Paul and Silas. A história de Paulo e Silas. And for a lack of time, it's in Acts 16. E só por causa mesmo do tempo está lá em Atos 16. But I'm just going to kind of summarize the E story. eu vou meio que resumir a história. You know, as they were actually going to pray, they met a demon-possessed slave girl. Na verdade, enquanto eles estavam indo orar, eles encontraram uma garota que era aprisionada pelo She diabo. was actually a fortune teller and earned money for her masters. Ela era uma adivinhadora e estava ganhando, fazendo dinheiro para os seus senhores. And so she was yelling, these men of the Most High. E ela estava gritando, estes são homens do Deus Altíssimo. And began saying what they were there for. E falando o que é que eles tinham ido lá fazer. And Paul got really exasperated. E Paulo realmente ficou perturbado. And what did he do? E o que é que ele He fez? turned around and cast the devil out of Ele her. virou para ela e expulsou o demônio dela. Well, her master was really upset. Bem, o senhor desta moça ficou muito The whole chateado. town was upset A cidade inteira ficou chateada. because they were teaching things that they said was illegal for the Romans to practice. Porque eles estavam ensinando coisas que era ilegal, segundo eles, os So- romanos praticarem. So what did they do? Então, o They que eles fizeram? beat Paul and Silas Bateram muito em Paulo e Silas and they put them in e prison. colocaram eles dentro da prisão. Now, if we had been put in prison, Agora, se fôssemos nós dentro da prisão, we would have probably grumbled, God, you know, I've been doing what you told me to do, and now look where I'm at. talvez nós estávamos reclamando, Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor me falou para fazer. Olha onde fomos parar. But instead of doing that, Mas ao invés de fazer isso, Paul and Silas were in prison and they were singing songs and praising God. Paulo e Silas estavam dentro da prisão, mas estavam cantando, orando e cantando hinos a Deus. I can just imagine that they were singing about the delivering power Eu of posso God. só imaginar eles cantando a Not on respeito the do livramento circumstances de that they were Deus. enduring. Eles não estavam cantando sobre as circunstâncias que eles estavam encarando. And as they were praising God and they were singing songs, E enquanto eles estavam louvando a Deus, cantando músicas, hinos, suddenly de there was repente a massive earthquake houve um terremoto and the prison doors e as opened. portas da prisão se abriram. You see, when you start praising God, Sabe quando você começa a louvar a instead of Deus, grumbling about what you're going through, ao invés de ficar reclamando pelo que você está those passando, doors of praise will open the answer. essas portas do louvor vão abrir a resposta para você. Hallelujah. Aleluia!
And so, of course, the jailer looked and the doors were open and he was about to kill himself. Então, claro, o carcereiro olhou aquilo, viu as portas abertas, estava a ponto de se matar. And Paul and Silas said, "Sir, don't do that. We're here." E Paulo e Silas gritaram e disse: Senhor, não faz isso não, nós estamos aqui dentro. And what happened? The jailer and all of his household was saved. E o que é que aconteceu? O carcereiro e toda a sua família foi salva. So we need to focus on praising God Então nós precisamos manter o instead foco of grumbling no louvor a Deus ao invés de reclamar. about things that are happening in our life. Reclamar das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Number 5. Número 5. Focus on God's ability in us, not on our insufficiency. Mantenha o foco na habilidade de Deus e não na nossa insuficiência ou incapacidade. God's ability in us. A habilidade de Deus em nós. It's not our ability, but God's ability. Não é nossa habilidade, é a habilidade de Deus. You remember the story of Moses. Vocês se lembram da história de Moisés? Actually, he was chosen to deliver the children of Israel. Ele foi escolhido para trazer livramento aos filhos de Israel. Now Moses had killed an Egyptian, Agora Moisés, ele tinha matado um and egípcio. Pharaoh wanted to kill him. E Faraó queria matá-lo. And so he fled to Midian to his father-in-law's Ele to take care of his father-in-law's flock. Fugiu para a área de Midian para assumir o rebanho do seu sogro. And there as he was taking care of the flock, E lá ele estava tomando conta do rebanho. an angel appeared in the midst of a bush. Um anjo aparece para ele no meio de uma sarça. But the bush was not consumed with fire. E a sarça não There se was- consumia com There was a fogo. flame of fire out of that bush. Havia uma chama de fogo saindo da Well, this sarça. got Moses' attention. E isso chamou a atenção de Moisés. And all of a sudden, God called out to him in the midst of that flaming bush. E de repente Deus chama a Moisés a partir daquela sarça. And God said, "I've seen the affliction of my people. I've heard their cry, and I am going to use you Ele disse: eu vejo a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor deles e eu vou usar você to bring them out of Egypt." para trazê-los para fora do Egito. So, what did Moses do? Então o que é que Moisés fez? He argued with God. Ele ficou argumentando com Deus. Have you ever argued with God? Você já argumentou com Deus também? You know, he told God, you can't use me. Ele disse para Deus: Senhor, o Senhor não pode me usar. I'm not eloquent of speech. Eu não tenho eloquência no falar. You know, I'm slow of speech. Eu falo bem devagar. And, you know, I'm thinking, well, God knew that. E eu fico pensando, bem, Deus sabia disso. But he still chose to use Moses. Mas ainda assim Deus escolheu usar Moisés. And so, you know, the argument continued. Então o argumento continuou. And finally, you know, Moses said, "Okay, when I tell the children of Israel, what am I to say to them?" E finalmente Moisés concordou e disse: ok, o que é que eu vou dizer para eles? And God said this. E Deus disse isso. Actually, in verse 13, he says, Moses said, "Suppose I go to the Israelites and say to them, the God of our fathers sent me." Moisés disse para Deus: suponha que eu vá para os egípcios e quando eles me perguntarem, And they say, "What is his name?" e quem é que me enviou, qual é o nome de quem te enviou? Moses said, "What shall I tell E them?" Moisés pergunta para Deus: o que é que eu devo dizer a eles? And God said, "You tell them, I am that I am." E Deus has disse: sent você you." diga para ele que eu sou, te enviou a eles. And so, when God asks you to do an assignment that is beyond your ability, Então, quando Deus pede para você fazer uma missão, uma tarefa que está além da sua capacidade, look to the I am that has sent you. olhe para o eu sou que te enviou. Don't focus on your insufficiency, Não fique focando na sua incapacidade, but focus on the I am that I am has sent you. mas fique focado no eu sou o que sou
sou que te enviou. And take my scripture E pegue meu versículo. over in Philippians 4:13, Lá em Filipenses 4:13. which says, I can do all things through Christ who strengtheneth Lá me. diz: eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Hallelujah. Aleluia. Finally, number 6. Finalmente, número 6. Focus on God's provision, not your lack. Mantenha o foco na provisão de Deus e não na sua falta. I am thinking about the story of when Jesus, there were people that had followed him. Eu estou pensando naquela história de quando a multidão acompanhou Jesus. Crowds had followed him. Multidões seguindo a ele. And all of a sudden it was getting late and Jesus said to the disciples, these people are E de hungry. repente começou a anoitecer e Jesus disse: essas pessoas estão famintas. Ele disse isso para os discípulos. He said, we need to feed them. E ele disse: nós precisamos alimentá-las. And he turned to Philip and said, you need to feed them. E ele olhou para Filipe e disse: precisamos alimentá-las. And Philip said, well, we don't have enough money to go and buy food for all these. There were 5,000 men as well as children and E wives. Filipe disse: bem, nós não temos dinheiro suficiente para comprar pão para toda essa gente, tantos homens além das esposas e filhos. And so Andrew said, well, there's a little boy here and he has lunch and he has 5 loaves and 2 E fishes. finalmente André disse: bem, tem um garotinho aqui, ele tem um lanche com 5 pães e 2 peixes. But he said, you know, what good is that? Look at this crowd. Mas ele disse: mas o que é que isso aqui vai fazer? Porque olha só a multidão. And instead of looking at the circumstances, E ao invés de olhar as circunstâncias, Jesus told the disciples, Jesus disse aos discípulos: tell everybody to sit down. diga a todos para se assentarem. So they sat down. Então eles se assentaram. Jesus took the loaves Jesus pegou os pães and he gave thanks to God. e ele deu graças a And he Deus. told the disciples, distribute these. E ele disse para os discípulos: distribuam isso. And he did the same with the fish. E ele fez a mesma coisa com os peixes. And they fed everybody. E eles alimentaram a todos. And then he told the disciples, go gather up all the leftovers. Então ele disse para os discípulos: vá e ajunte as sobras. And what did they do? They filled 12 baskets with E the scraps. o que é que aconteceu? Eles encheram 12 cestos. You see, the disciples were focusing on what they did not have. Sabe, os discípulos estavam focados naquilo que eles não tinham. They said, God, Jesus, we don't have enough money. Eles disseram: Jesus, nós não temos dinheiro But suficiente. Jesus asked them, what do you have? Mas Jesus perguntou para eles: o que é que você tem? The Lord is saying to us, O Senhor está nos dizendo: don't look at what you don't have. não olhe para aquilo que você não tem. He is saying, give me what you Ele só have. está dizendo: me dê aquilo que você tem. You know, the crippled man at the gate, he was asking for money. Sabe, o homem coxo ali perto do Templo Formosa, ele estava pedindo dinheiro. And Peter looked at him. Peter didn't have any E money. Pedro olhou para ele. Pedro não tinha dinheiro. But instead of saying, I don't have any money, Mas ao invés de Pedro ter dito: eu não tenho he dinheiro looked at nenhum, what he did ele have. olhou para aquilo que ele tinha. And he said with E ele boldness, disse com in ousadia: the name of em o nome Jesus, de Jesus, rise and walk. levanta-te e anda. He didn't focus on what he didn't have. Ele não ficou focado naquilo que ele não He tinha. said very boldly, look on us. Ele disse bem ousadamente: olhe para nós. It is so important for us to focus not on our lack, E é tão importante para nós não ficarmos focados But na nossa on God's falta, provision. mas focados na provisão de Deus. keep your eyes on him. Mantenha os seus olhos nele. When the circumstances, of life can be caving in on you. Sabe, quando as circunstâncias da vida tentarem sucumbir você, But I want to say to you, eu quero te dizer: keep your eyes focused on the rock Christ Jesus. mantenha os seus olhos focados em Jesus Cristo. And as you keep your eyes focused on Jesus, E enquanto você mantém os seus olhos focados em out of your Jesus, mouth will come, da sua boca I sairá: am more than a conqueror in eu Christ Jesus. sou mais do que vencedor em Cristo
Cristo Jesus. I cannot go under for going over. Eu não posso ir por baixo, só Because posso ir you por see, I cima. am standing on the promises of God. Porque sabe, eu estou posicionado nas And promessas as de long Deus. as I'm standing on the E promises of enquanto eu God, estiver nas promessas I de Deus, cannot fail. eu não posso fracassar. As you focus on the rock, Enquanto você out of your mouth focaliza will come. no Senhor, da sua boca But vai my sair. God will supply all Mas of my meu needs. Deus suprirá todas as minhas Not part necessidades. of my needs, Não but todas, all of my needs. não só algumas, mas todas as minhas Out necessidades. of your mouth will come. Da sua boca vai surgir. By his stripes I am healed. Pelas suas pisaduras eu sou Out curado. of your mouth will Da come. sua boca vai God has surgir. not given me a spirit of fear, Deus não me deu espírito but of de power, medo, mas de of poder, love, de and amor a sound e de mind. moderação. When it looks like you're going Quando under, parecer que você está indo por Instead of baixo, over. ao invés de ir por cima, out of your mouth will da come. sua boca vai Fear surgir. thou not, for I am with Não thee. temas, porque estou contigo. Be not dismayed, Não te for desampare. I am thy God. Não te desanimes, I porque eu will sou teu strengthen Deus. thee. Eu vou te I will fortalecer. help thee. Eu vou te I will ajudar. uphold thee Eu vou te with the right sustentar hand of my com a enemy. destra da minha When mão. enemies are surrounding you, Quando o inimigo tiver te you will arrodeando, boldly proclaim, você vai ousadamente no proclamar: weapon formed against me shall prosper. nenhuma arma forjada contra The mim Lord is prosperará. on my O Senhor side. está do meu lado. Hallelujah. Therefore, we Aleluia. will not fear. Portanto, nós não teremos medo. When you're fighting a disease in your body, Quando você estiver encarando uma doença no seu alarming corpo, symptoms os come, sintomas chegarem, you start saying, você começa a I dizer: shall not die but eu live não morrerei, mas eu and proclaim viverei. the works of the E Lord. proclamarei os feitos do Senhor. And so I say to you, Então eu digo para você: don't focus on circumstances, não fique focado nas but circunstâncias. keep your focus on the rock. Mantenha o seu Hallelujah. foco no Let's Senhor. stand up and Vamos praise ficar Him. de pé e louvá-lo. Hallelujah. Aleluia. Oh, thank you, Father. Obrigado, Oh, Pai. that we are focused on the Obrigado rock, porque Christ nós Jesus. estamos not focused on focados circumstances. na rocha que é Cristo. We are not Não estamos focused on the focados things nas of this circunstâncias, coisas dessa terra, But we are focused on you mas estamos focados em because Ti. you are our deliverer. Porque o Senhor é aquele que nos liberta. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. Oh, yes. Oh, sim. Hallelujah. Aleluia. Oh, yes. Sim. No, whatever you are going through this morning, Sabe, tudo aquilo que você está passando nessa manhã, God is there for you. Deus está God aí is there contigo. for you. Deus está aí He contigo. will give you the answer. Ele vai te dar a He will resposta. open the door. Ele vai abrir a porta. He will deliver you. Ele vai te livrar. Yes. Sim. And so you boldly say, I have favor. Então você ousadamente declara: eu tenho favor. Yes. Some of you, the circumstances may be that the people have told you, no, you can't do that. Alguns de vocês, talvez a circunstância seja, algumas pessoas chegaram para você e disseram: não, você não pode, não consegue fazer isso. That's not going to happen in the workplace. Isso não vai acontecer no You are not trabalho. going to get promoted. Não, você não vai ser Oh, but promovido. God says, Oh, mas Deus diz: you will. você You vai, will. você You vai, will. você You vai, will prosper. você vai prosperar. Oh, yes. Sim, Because you see, you have the favor of God. porque sabe, você tem o favor de Deus. I know so many times in our negotiating contracts, negotiating different things, you know, the world says it can't be done. Sabe, em contratos diferentes que estamos negociando, às vezes But o mundo diz: não God pode ser says feito. it can. Mas Deus diz: pode sim. Hallelujah. Aleluia. Can we sing A something? gente pode cantar algo. Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário do poder de Deus.
victorious Nós in Christ Jesus. sempre somos vitoriosos em Cristo Jesus. So know that whatever the enemy tries to tell you, Então saiba que tudo aquilo que o diabo está tentando te dizer, and you just get your stubborn and yell in his face. e você fica com a sua teimosia e dá um grito na cara dele. Yes, Sim, I am victorious. sim, eu sou vitorioso.